Meus irmãos, continuando a exposição do livro do Êxodo, quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 15, nós temos ela bem projetada. Nós leremos, eu farei a leitura do verso 1 até o verso número 21. Eu peço aos irmãos que se atentem à leitura do texto. Então, diferente do que temos feito de ir lendo parte por parte, nós iremos ler de uma vez toda, porque é uma música inteira. Então nós iremos lê-la, depois iremos voltá-la, ou nós iremos voltar a ela no decorrer da mensagem. O texto nos diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, porque lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Yahvé é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Então os chefes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra e ouvir a exposição da Tua palavra. E neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti que tenha misericórdia do Teu povo, para que juntos possamos compreender a Tua vontade, compreender aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E clamamos a Ti que o Senhor nos dê disposição para seguirmos os Teus passos.
para vivermos de acordo com a tua soberana vontade. Senhor, tenha misericórdia de nós e que possamos juntos, Senhor, te louvar e engrandecer o teu nome em todas as coisas que fizermos e em todas as situações. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, a música é algo que está presente em todo local. Por mais, vou usar o termo aqui, amusicado que você seja, por mais que você não conheça a música, que você não escute música, ela está presente. Então, eu creio que de todos nós aqui, eu seja um dos que menos escute música e conheça músicas e saiba cantores e coisas do gênero. Então, vira e mexe, a Tati olha e fala assim, você já ouviu essa música? Aí eu paro, faço cara de paisagem alguns minutos, alguns segundos. Não. Como assim você nunca ouviu essa música? Não é hábito, não foi criado desta maneira, mas eu sei da música. Eu conheço algumas músicas, estudei música um período, apesar de não parecer quando canto, mas estudei música um período. A música ela é importante e nós fazemos uso da música para expormos as nossas emoções, os nossos sentimentos, para transmitirmos história e propagarmos tradições. Então a música ela marca culturas, marca períodos da história, marca épocas. Então essa semana passada, vi um post do Peter postando uma playlist e ele disse, alguém comentou, você é da década de 90, né? Só música da década de 90. Então as pessoas conhecem e aquelas músicas, aquele tipo de música marca determinada época. Música é importante e nós não vivemos sem ela. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que a história ela vem recheada de músicas que vão marcar pontos importantes, pois ela facilita na lembrança e na memorização de eventos. E eu lembro que o meu professor de grego no seminário, ele nos incentivava a criar músicas para aprendermos grego. Então, para decorarmos o vocabulário, aprendermos as palavras, e realmente ajuda, facilita. E quando nós olhamos, nós vemos a Bíblia recheada de músicas. E se você olhar e falar assim, mas tem música na Bíblia? Tem um livrinho bem pequeno que é pouco conhecido, chamado Livro dos Salmos. Tem 150 músicas naquele livrinho. E essas 150 músicas, elas fazem menções a vários pontos da história de Israel. Nós lemos hoje um na nossa liturgia, no início. Lemos outro no momento de confissão e cantamos outro no momento de adoração. Fazem referência ao que o Senhor fez na história. E aqui nós nos deparamos com uma música. O texto que nós lemos, ele vem logo em seguida a um grande evento. Ao evento que provavelmente foi o mais marcante para a vida do povo até a vinda de Cristo Jesus. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, a seco, e verem o Senhor destruir os carros e os cavalos e os cavaleiros de Faraó no mar. Nosso texto começa dizendo no primeiro verso, então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Até o verso de número 18, nós vemos então um cântico
sobre Deus e um cântico para Deus. Essa música, ela é uma música de adoração pela vitória de Jeová sobre o inimigo. Esse hino é um hino de louvor e um hino de ação de graças pelo que o Senhor fez, pelo livramento que o Senhor deu àquele povo. Então o Senhor, Ele é o objeto e Ele é o sujeito deste salmo. Este salmo todo é sobre Ele e é para Ele. E aqui eu começo o meu sermão fazendo um questionamento e levando-os a aplicar isso. Como tem sido a sua adoração ao Senhor? Se você pudesse olhar todos os eventos da sua vida até o momento de hoje, como seria o cântico que você iria compor? Hoje nós temos visto muitos compositores, muitas pessoas escrevendo. E eu digo que boa parte, se não a maioria, das músicas evangélicas, gospels modernas, elas não são sobre Deus. E elas não são para Deus. São músicas sobre o homem e para o homem. Diante do que Deus tem feito na sua vida, como é a tua música? O que você tem cantado ao Senhor? Aquele povo havia experimentado o livramento. E o salmista, lá no Salmo de número 106, ele diz assim: mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. Se você ler o Salmo 78, ler o Salmo 136, que nós demos uma parte na nossa liturgia e cantamos um pedaço dele, vocês vão observar que as músicas que estão na Escritura são sobre Deus. E são para Deus. Ele é o objeto e o sujeito. Ele é o objeto e o sujeito dos seus dias. Este cântico, ele é dividido em 3 estrofes. Um refrão. E nós iremos ver nessas 3 estrofes algumas características importantes deste salmo sobre Deus e sobre o que Deus fez. Para que isto possa moldar os nossos dias e moldar as nossas vidas, para cantarmos ao Senhor, sobre o Senhor e sobre o seu agir nas nossas vidas. Então as 3 estrofes, a primeira estrofe vai do verso 1, a parte B, até o verso 6, a segunda estrofe do 7 ao 11 e a segunda estrofe do 7 ao 11, a terceira do 12 ao 16. E os versos 17 e 18 são um epílogo que vão concluir e vão ressaltar o que o Senhor vem fazendo e o que eles vêm cantando no refrão. E depois, em seguida, nós temos o cântico de Miriam, que não é um cântico novo, mas é uma repetição do que o povo estava cantando, mas nós vamos chegar lá. Então, quando nós olhamos para os primeiros versos, para o primeiro verso aqui do cântico de Moisés, nós vemos Moisés fazendo uma declaração clara de quem é Deus.
E muitas vezes nós nos esquecemos de quem é Deus e nós vivemos os nossos dias sem nos lembrarmos. E muitas vezes as nossas músicas não falam sobre Deus, não revelam os seus atributos. E Moisés e o povo, eles começam a celebrar e a cantar, e eles destacam que Deus é aquele que triunfa gloriosamente. E o triunfar é uma das palavras-chave de todo este cântico. Todo ele está falando do triunfo do Senhor. É o Senhor quem triunfa e Ele o faz de maneira gloriosa. Aquele povo havia experimentado isso e havia visto. Eles estavam no deserto e eles haviam acabado de ver o Senhor derrotar os seus inimigos. Eles haviam acabado de ver o Senhor ter um triunfo glorioso, mostrando quem realmente Ele é, mostrando realmente o seu poder. Mas aqui em Êxodo nós já vimos o Senhor triunfar gloriosamente sobre os deuses do Egito. Quando nós olhamos para as 10 pragas, nós vemos exatamente o Senhor triunfando gloriosamente. Mas se nós voltarmos alguns capítulos antes, nós vemos o Senhor triunfando gloriosamente na vida de Moisés. O Senhor venceu Moisés em todos os seus argumentos de maneira gloriosa. O Senhor que nós servimos e adoramos, Ele triunfa gloriosamente. Aqui nós vemos aquele povo tendo a consciência de que o Deus que havia dado livramento a eles era um Deus pessoal. E aqui Moisés, ele relembra a natureza pactual do Senhor. E lá no verso de número 2, ele vai dizer: o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Se nós caminharmos mais um pouquinho, ele vai dizer: este é o meu Deus, portanto o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Ao celebrarem ao Senhor, eles sabiam que o Senhor estava próximo, que o Senhor era pessoal, porque o Senhor estava mantendo o pacto feito com os pais. E nós já vimos que o Deus que nós servimos, Ele mantém a sua palavra, Ele a sustenta. E alguns capítulos atrás nós já vimos que Ele é o Deus fiel a si mesmo. Mas o salmista Moisés aqui, ele vai dizer: Ele é o meu Deus. Ele vai trazer a pessoalidade, dizendo: Ele é o meu Pai. Ele é a minha força. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada podemos fazer e nada podemos ser. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós adoramos. O Deus que nos salva. Pensem aqui, eles estão diante deste grande evento. Acabaram de vê-lo. Mas ainda não é o evento principal da Escritura. É o evento que vai ser lembrado em todo o Antigo Testamento. E depois, porque ele está refletindo algo que ainda iria acontecer. O nosso Deus é tão pessoal que Ele se encarnou, se fez um de nós para morrer numa cruz, para
podemos dizer que Ele é a nossa salvação. Este é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus que sustenta a sua palavra. No verso 3 nós temos uma das principais declarações sobre quem Deus é. E que isso vai ser usado em toda a Escritura para se lembrarem de Deus. E o verso 3 diz que Ele é homem de guerra. E aqui nós sabemos que Deus, Ele não é homem, Ele não tem essa constituição que nós temos fisiologicamente. Mas Moisés aqui, ele usa uma figura de linguagem muito poderosa para se referir a Deus. E ele diz que Ele é homem de guerra. Ele é um poderoso guerreiro, disposto a pelejar contra as forças inimigas. Ele é homem de guerra. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Ele não é um homem de guerra apenas no aspecto ou no campo político ou no campo de conflitos políticos. Mas Ele também é homem de guerra quando nós falamos de uma profundidade espiritual. Porque o Espírito está constantemente em guerra contra a carne, lutando por nós. O texto continua. Ele diz que Ele é o Senhor. Ele é Jeová. E aqui Moisés está falando o nome de Deus. Jeová é o seu nome. Ele não é nenhum outro Deus. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E o eu sou, que ecoa por todo o capítulo 3 do livro de Êxodo, está presente na declaração e no reconhecimento de quem Deus é. Ele é Deus. E nós já vimos que isso representa que Ele está acima de qualquer outra coisa, criatura ou coisa criada. Porque Ele é Deus. Ele é o único capaz de fazer o que o verso, o que diz no refrão deste cântico, que Ele lança no mar os carros do faraó e o seu exército, e os seus capitães afogam-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Ele é Jeová, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus pessoal, o Deus que cuida do seu povo e acompanha o seu povo durante toda a peregrinação. Então, este cântico começa declarando verdades a respeito de Deus. Mas dos versos 7 até o verso de número 11, nós temos uma estrofe que vai relembrar o que Deus havia feito. E quando nós lemos o texto, nós vemos que foi o Senhor quem derrotou os seus inimigos. Semana passada nós vimos isso quando o reverendo Mauro foi expor o capítulo 14. E ele deixou bem claro que o Senhor que nós servimos é o Deus que luta pelo seu povo e que destrói o seu inimigo. É Ele quem faz. É Ele quem cumpre a promessa que Ele fez lá em Gênesis 3,15, registrado em Gênesis 3,15. É o Senhor.
E aqui nós vemos que o Senhor exerce a sua justiça. E nós já vimos aqui que ao exercer a sua justiça, o Senhor é o único que pode condenar, e Ele o faz com seus inimigos. E o texto anterior, no final do capítulo 14, ele é muito claro em dizer que aqueles cavalos, carros, cavaleiros, não foram capazes de escapar da justiça de Deus. Eles experimentaram a ira de Deus. Este mesmo Deus justo é o que derramou a sua justiça e a sua ira no seu próprio Filho em favor de nós. Cristo experimentou essa ira e essa justiça de Deus para que pudéssemos viver. O Senhor exerce justiça e luta pelo seu povo. Nós não vemos nenhum relato de que o povo enfrentou o exército de Faraó. Pelo contrário, quando estudamos o capítulo 13, o início do capítulo 14, o final do capítulo 13, nós vimos que eles não tinham nem capacidade para isso. Eles estavam marchando em formação, mas eles não eram capazes de lutar. Porque eles eram escravos, eles não eram soldados. Semana passada nós vimos a bela imagem descrita aqui em Êxodo, que o Senhor então escureceu para o exército de Faraó e iluminou o caminho para o seu povo, para que eles atravessassem o Mar Vermelho. E o Senhor os derrotou. E meus irmãos, quando nós lemos a Escritura, e se você continuar a sua leitura bíblica além dos livros de Ruth, e continuar por Crônicas, continuar pelos livros dos reis, vocês vão ver repetidamente o Senhor lutando pelo seu povo. Se você ler o livro de Juízes, vocês poderão se lembrar da história de Gideão, quando o Senhor o manda reunir ali 300 homens, o que resta de todos os testes feitos. E aqueles homens não pegam em arma, eles pegam numa trombeta e numa tocha. E quem que luta? O Senhor. E muitas vezes nós não vemos o Senhor lutando em nossas vidas e nos ajudando porque nós não deixamos. Nós muitas vezes queremos pegar na espada e no escudo e lutarmos contra os nossos inimigos. E nos esquecemos que quem faz é o Senhor. Ele luta pelo seu povo. E aqui, no verso de número 9, nós vemos uma ironia. Os inimigos, eles estavam indo atrás do povo e eles diziam: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. O Senhor frustra os planos do inimigo. O verso seguinte diz: sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Nós vemos que, desde a queda,
há a luta entre as duas sementes. Uma semente constantemente querendo fazer a semente da mulher desaparecer. E nós vemos em toda a história da redenção o Senhor frustrando o plano do inimigo. E aqui Moisés, ele faz uma pergunta retórica, com uma resposta muito simples. Ele pergunta: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? A resposta é muito simples. E provavelmente esse é o motivo que Moisés não responde essas duas perguntas. Porque não há ninguém como o nosso Deus. Não há nada como Ele. Não há nada que possa fazer o que Ele faz. Não há ninguém que possa triunfar gloriosamente como Ele triunfa. E nós podemos ver isso em Cristo, porque Cristo triunfa sobre a morte. Não há ninguém como Ele. O Senhor livra o seu povo e o salva. E Ele continua fazendo. Ele nos livrou e nos salvou em Cristo Jesus. Por isso a nossa adoração deve ser a Ele e deve ser sobre Ele. Mas o texto continua e a sua terceira estrofe, dos versos 12 do 12 ao 16, ele vai mostrar que Moisés e o povo estavam cantando sobre a ação presente do Senhor. O Senhor não os havia livrado da morte iminente ali junto ao Mar Vermelho, para deixá-los morrer no deserto. Deus não os atravessou simplesmente para mostrar o seu poder, para depois abandoná-los. Não, o Senhor continua agindo na vida do seu povo, dia após dia. E o verso de número 12 diz assim: estendeste a mão direita e a terra engoliu. Então, com a tua bondade, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Esse termo bondade aqui, a expressão no original, ela é muito mais ampla. E é uma das palavras que nós não temos um correlato na nossa língua. E então você vai ver várias traduções possíveis para essa palavra. Então pode ser bondade, pode ser benevolência, pode ser misericórdia, pode ser amor intencional. Então, quando nós olhamos para a ação de Deus no presente, nós vemos que o Senhor continua guiando o seu povo com bondade, com benevolência, com misericórdia. E nós vimos isso no Salmo 136. É um salmo grande e que sentença sim, sentença não. Ele diz: porque a tua misericórdia dura para sempre. Porque a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor continua conduzindo o seu povo com misericórdia. Da mesma maneira que Ele teve misericórdia ao livrá-los
do cativeiro do Egito e livrá-los de Faraó e do seu exército. O Senhor continua sendo fiel ao seu pacto e continua conduzindo o seu povo. O Senhor continua conduzindo a tua vida e Ele continua agindo. Com um objetivo: levá-lo à habitação da sua santidade. E essa é uma expressão que tem alguma polêmica entre os comentaristas. Porque aqui alguns declaram que este cântico ele foi escrito depois, já quando o templo já existia em Jerusalém, então eles levavam o povo até ao templo. E outros, como eu, concordo com eles, defendem que aqui é simplesmente Deus levando o povo para o lugar onde Ele queria que o povo estivesse e vivesse de acordo com a sua vontade. O Senhor estava conduzindo o seu povo para o lugar de descanso, para a terra que havia sido prometida, para a sua morada. O lugar que mais para frente ele vai dizer que o Senhor iria estabelecê-los e plantá-los. E quando nós olhamos e fazemos uma transposição disso para hoje, o Senhor continua nos guiando dia após dia para nos levar para a sua morada, para nos levar para o lugar de descanso final. E quando nós lemos Hebreus capítulo 4, nós vemos exatamente isso, o povo entrando para entrar na terra prometida, no lugar de descanso, e sendo relembrado que ali não seria o lugar definitivo de descanso. Nós continuamos caminhando para a terra que nos está prometida em Cristo Jesus. Nós continuamos caminhando para Jerusalém celestial, para a morada santa. E o Senhor continua agindo nas nossas vidas, dia após dia. Suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Nós precisamos, ao compormos o cântico da nossa vida, nos lembrarmos que o Senhor age diariamente, renovando a sua misericórdia e nos levando progressivamente em santidade até o céu. E é para lá que nós devemos olhar. E é olhando para lá que nós devemos viver. Mas nós vemos que o Senhor continua não só agindo na vida do seu povo, mas Ele também para cuidar do seu povo. Nos versos 14 e 15, nós vemos que o Senhor leva temor, leva medo aos seus inimigos, que ainda lutariam contra o povo de Deus. Então nós vemos o Senhor mostrando o seu poder ao abrir o mar e derrotar o exército de Faraó, provavelmente o exército mais temível da época. E ele faz com que os filisteus, os edonitas, os moabitas e os cananitas temam. Isso mostra a misericórdia do Senhor durante a peregrinação no deserto, pois estes eram os povos que estavam ali no deserto, e nós vamos ver referências a eles no decorrer do livro do Êxodo. Eles sabiam quem era o Deus vivo e verdadeiro. Eles conheciam o seu poder e sabiam que Ele triunfaria em qualquer situação.
E Moisés canta isso, mostrando como a ação presente do Senhor na vida do seu povo. E ele termina esta música, este cântico, falando sobre o que Deus fará. Eles não estavam olhando apenas para o passado, eles não estavam olhando apenas para o presente, mas eles também estavam olhando para o futuro. E os versos 17 e 18 nos dizem assim: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Aquele povo estava experimentando a fidelidade do Senhor. E eles sabiam que o Senhor os estabeleceria, que o Senhor os colocaria na terra que Ele havia prometido. E aquela terra seria do povo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós temos uma passagem interessante quando Jesus fala aos seus discípulos da sua partida. Ele diz que ele iria para preparar as moradas. E esse texto não havia feito sentido para mim até 1 ou 2 anos atrás, quando estava com o reverendo George em um ofício fúnebre. Ofício fúnebre são momentos que os textos também fazem sentido para a gente. E ele leu esse texto de Marcos, se eu não me engano é 10. Ele olhou e disse assim, aquele irmão em Cristo que estava ali naquele caixão, seu corpo estava ali naquele caixão, havia sido um construtor, um pedreiro de mão cheia, faz tudo. O reverendo Jorge olhou para a família e disse assim: ele já construiu vários cômodos, já levantou a sua casa, mas hoje Cristo o chamou e disse: a sua casa aqui está pronta. E ele foi para uma casa que ele não precisou fazer nada. Ele não precisou colocar um tijolo sobre ela. Porque quem prepara a nossa morada celestial, onde passaremos toda a eternidade, é o Senhor. E nós precisamos nos lembrar disso. E precisamos nos lembrar como este cântico termina, dizendo que o Senhor reinará por todo o sempre. Não há momento nenhum na história da redenção que não esteja debaixo do reinado de Deus. Deus reina, Ele é o Rei dos Reis. E Ele faz isso de maneira soberana. E nós precisamos nos lembrar disso. Porque se nós nos esquecermos que Ele é quem reina, nós começaremos a nos esquecer dos seus atributos e nos esqueceremos de nos relacionar com Ele. Nós nos esqueceremos de viver as nossas vidas em temor diante dEle. Mas o verso 19, então, ele faz uma narrativa e ele relembra o ato do Senhor de ter destruído os cavalos e os cavaleiros de Faraó. E Miriam,
aquela garotinha que nós vimos alguns sermões atrás, que foi atrás da pequena arca de Moisés, no rio Nilo, que corajosamente chegou para a filha do faraó e disse: olha, eu tenho uma indicação de ama de leite para ele. Ela pega instrumentos com outras mulheres e saem festejando e cantando ao Senhor a mesma música que já estava sendo cantada. Então, se você olhar, ele vai dizer: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós estamos diante daquelas mulheres do povo de Deus, piedosamente ajudando na condução da adoração. E aqui elas estão fazendo a segunda voz. É como se o povo cantasse, os homens cantassem: cantarei ao Senhor. E elas repetissem: cantarei ao Senhor. Porque Ele triunfou gloriosamente. Porque Ele triunfou gloriosamente. Todos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos devem cantar ao Senhor, devem adorar ao Senhor. E o que nós fazemos diante deste cântico? Primeiro, lembre-se, nós servimos ao mesmo Deus. Deus não muda. E nós podemos dizer, como Moisés diz no cântico: Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o Deus dos nossos pais. Ele continua sendo o mesmo Deus. E isso é importante, porque nós iremos olhar para Ele, olhar para os seus atributos, e poderemos relacionar os seus atributos à nossa vida, ao nosso dia a dia. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos lembrar que Ele é um Deus pessoal. Nós precisamos lembrar que Ele é a nossa força e Ele nos sustenta. Nós precisamos lembrar que Ele é a nossa salvação. Nós precisamos lembrar que Ele é homem de guerra. Porque somente lembrando dos atributos de Deus e lembrando de quem Ele é, nós poderemos viver uma vida dependente dEle. Porque enquanto não nos conscientizarmos de quem Deus é e a quem nós estamos servindo, nossos corações continuarão lutando para tomar o lugar de Deus. Então não se esqueça, em nenhum momento da sua vida, quem Deus é. Reavalie a sua adoração. E nós precisamos fazer isso constantemente. Que música tem influenciado a sua vida? E a minha aplicação é que você não pode ouvir músicas seculares e coisas do gênero, músicas não cristãs. Mas a minha aplicação e o meu questionamento é: o que tem moldado os seus dias? Quando você celebra um livramento, que música você tem cantado? Quando você está passando por uma luta, que música você tem cantado?
Todos nós já cantamos músicas ruins. E música ruim pega na cabeça, não pega? Então eu não vou cantar nenhuma aqui para você não almoçar com música ruim na sua cabeça. Mas você já deve ter passado algumas. Eu posso dizer que dentro da igreja nós temos, não da nossa igreja, mas dentro do mundo evangélico nós temos muitas músicas ruins que não nos levam para Deus. E nós precisamos reavaliar a nossa adoração. Nós precisamos reavaliar se o que estamos cantando é o que Moisés cantou com o povo, se o que estamos cantando é o que os salmistas cantaram. Porque isso vai refletir a música que nós estamos compondo com a nossa vida. Por último, celebre ao Senhor em todos os momentos. Porque Ele é Jeová. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. É Ele quem traz redenção. Você não vai achar redenção em nenhum outro lugar, a não ser na cruz. E por mais difícil que seja a situação que você se encontra, por mais difícil que seja o momento que você esteja vivendo, você tem razões suficientes para se alegrar no Senhor. Porque Ele enviou seu Filho para te dar algo que você não poderia conquistar. Ele mandou o seu Filho para construir algo que você não seria capaz de construir. Então este motivo é mais do que suficiente para você viver uma vida celebrando ao Senhor, cantando a Ele, se alegrando nele. Ele é quem te redime. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.